Bom, primeiramente eu queria agradecer ao convite da Debra Brasil, em nome do presidente, o Leandro, da Giannini, da doutora Priscila. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, podendo compartilhar os conhecimentos que eu tive em relação ao manejo de pacientes com epidermólise. E vamos testar aqui. Queria dizer que não tenho nenhum conflito de interesses. E queria dizer, eu sou um conterrâneo de estado da doutora Giannini, eu sou de Santa Catarina, uma cidade do meio oeste catarinense. E aproveitar que a gente está aqui diante de colegas do Chile, doutor Palisson, presidente da Debra, doutora Inácia, e dizer que essa minha experiência ela surgiu justamente de um treinamento que eu fiz em endoscopia lá no Chile, na clínica alemã, que tinha um centro de endoscopia muito avançado, uma clínica de referência, muito bem estruturada. Eu tive essa oportunidade de fazer um treinamento lá. E lá a gente conheceu a enfermeira Maria José, que acompanhava os pacientes que tinham sido uma referência para a clínica alemã. Então, acredito que naquela época quase todas as crianças do Chile, não sei se depois até posso perguntar para o Dr. Palisson se continua assim, mas iam até essa clínica para fazer o tratamento de dilatação, utilizando essa técnica que a gente vai mostrar. Então, eu estava lá como médico, sou cirurgião, e estava fazendo treinamento em endoscopia terapêutica, e esses pacientes, então, eram referenciados para lá. Então, foi o meu primeiro contato com a epidermólise. Na época, existiam, acredito que em torno de 170 pacientes. Hoje, o Dr. Palisson acho que comentou que são mais de 230 registrados, né? E o meu professor, lá na época, era o Dr. Cláudio Navarrete, que, sem dúvida, é um exímio endoscopista e tinha essa experiência no manejo desses pacientes. Então, nós fazíamos vários procedimentos lá, de forma repetida, então, serviu muito bem para um treinamento. Acho que aqui não cabe esmiuçar detalhes sobre a epidermólise, acho que vai ser bem tratado aqui, né, as formas simples, juncional, distrófica e a Kindler, né? E também já foi atualizado esses números aí, pelo que os números que a doutora Inácia trouxe, que a IB simples já está em torno de 70%, a juncional 5% e a distrófica em torno de 25%, né, pelo que foi trazido. Mas o foco aqui é falar um pouco, então, sobre a dilatação, né? A doutora Alessandra já trouxe aí um panorama das manifestações gastrointestinais, e a gente sabe que dessas manifestações, que são mais comuns, os vômitos, a disfagia, que é a dificuldade para a deglutição, a odinofagia, que é a dor, a deglutição, e os engasgos, né? Esses 4 primeiros complicações ou manifestações, eles são mais comuns justamente na EB distrófica recessiva e são secundários à formação de estenoses. As estenoses têm o mesmo princípio da formação das bolhas, e a gente vai mostrar na sequência. Então, por que surge a estenose de esôfago, né? A gente, partindo do princípio que o esôfago também é cometido pela mesma fragilidade que existe na pele, então existe o trauma local pelos alimentos, seguido da formação das bolhas, e as bolhas, como na pele, rompem e ocorre a cicatrização dessas bolhas. Quando acontece a cicatrização, em geral, todo órgão que é tubular, que é circular, ele vai cicatrizar com uma tendência de ocorrer uma retração, e é isso que forma a estenose, que é o fechamento do esôfago, ali mostrando imagens endoscópicas dessa estenose. Nós sabemos que essas estenoses costumam acontecer mais comumente no terço proximal do esôfago, né, na parte mais superior. Então, aqui eu falo um pouquinho sobre estenose de esôfago de uma forma geral. As estenoses elas podem acontecer
de várias causas, né? Uma esofagite, por exemplo, uma pessoa que ingeriu um cáustico ou uma cirurgia que fez uma emenda, uma anastomose, fez um fechamento. Existem vários tipos de estenose. E os tratamentos eles podem envolver desde a dilatação endoscópica, também tem situações onde a estenose é refratária e pode motivar uma cirurgia. O uso de próteses também pode ser utilizado em alguns casos. Mas, de forma geral, as estenoses são tratadas por dilatação endoscópica. E existem vários tipos de instrumentos para fazer a dilatação, desde velas dilatadoras, que fazem uma passagem através da estenose, aumentando o seu diâmetro, os balões hidrostáticos, né, que utilizam um líquido dentro dele para fazer essa pressão sobre a estenose. Balões pneumáticos, normalmente são utilizados mais em doenças como a acalásia. E antigamente se utilizava também, hoje menos comum, dilatadores rígidos metálicos como esses em formato de ogivas. Mas, por que então, na epidermólise a gente sugere que a abordagem dessa dilatação tem que ser diferente? Justamente porque esses aparatos rígidos, essas velas, esses dilatadores, eles causam um trauma maior, eles causam mais trauma do que a forma com que a gente vai mostrar. Então, a gente procura evitar o traumatismo, assim como nós cuidamos da pele, a gente tem que cuidar com essa fragilidade do esôfago. Antes de mostrar o método, quando a gente vai investigar a presença da estenose? Então, quando o paciente está apresentando a disfagia, que a doutora Alessandra já falou, a dor, a deglutição, ou está tendo engasgos frequentes, nas situações de deficiências nutricionais, perda de peso, muitas vezes pneumonias, onde existe a obstrução ao fluxo do alimento, e aí o paciente acaba aspirando esse conteúdo para o pulmão. Então, nesses casos, a gente tem que pensar que esse paciente pode estar com a estenose já estabelecida. E aí a gente procura fazer uma avaliação pré-procedimento. Eu diria que nessa avaliação, o foco aqui, o exame mais importante, é a radiografia contrastada do esôfago, né? A endoscopia pode ser feita também? Pode, mas a gente já sabe que a endoscopia pode traumatizar mais, então a gente procura fazer esse exame, que é a radiografia contrastada, para fazer a investigação da presença dessa estenose. Essa é uma imagem, então, mostrando uma estenose na parte inicial ali do esôfago, né? Elas podem ser únicas ou podem ser múltiplas, essas estenoses. E o exame de raio-x contrastado, ele mostra, em geral, muito bem a presença da estenose para fazer o planejamento. Então, quando que é necessário fazer dilatação? Em geral, quando a gente tem essa estenose documentada pelo raio-x, associado àqueles sintomas, como eu falei, o paciente já está apresentando dificuldade para engolir, está tendo engasgos, tem dificuldade nutricional. Então, nesses casos com os sintomas e a presença documentada da estenose, está indicado o tratamento com a dilatação. Então, qual que é a técnica ideal para a gente fazer essa dilatação? A resposta seria uma técnica que tivesse o mínimo de trauma, que causasse o mínimo de trauma local nas paredes do esôfago. E hoje em dia a gente conclui que o método de utilizar o balão guiado por radioscopia e não por endoscopia é um método que proporciona essa dilatação ser menos traumática. Aqui a gente sabe que os cuidados com a pele são essenciais, mas eu digo que o médico endoscopista ele tem que ter o mesmo cuidado com o esôfago que o médico dermatologista tem com a pele nos pacientes, porque as consequências do traumatismo ali serão
serão impactantes. Então, aqui, falando sobre o método em si da dilatação, qual é a estrutura necessária para se fazer. Em geral, se faz esse procedimento de dilatação ou numa sala de centro cirúrgico equipada com um arco cirúrgico, que é um equipamento de raio-x, como esse da foto, é uma radioscopia, ou pode ser feito também num centro de endoscopia que já tenha esses equipamentos. E, em geral, equipamentos de endoscopia, o fio-guia, o balão e o contraste. Então, aqui mostrando como é que é o balãozinho que faz a dilatação. Eles podem variar os diâmetros, né, de 6 a 20 milímetros, dependendo do tamanho da estenose e também do peso do paciente, da idade, né? Aqui alguns cuidados antes do procedimento. Então, um jejum de 8 horas para alimentos sólidos, 2 horas para líquidos. Esse paciente vai ser monitorado num ambiente de centro cirúrgico ou numa sala de endoscopia. O acesso venoso, que tem todos os cuidados a serem feitos, como de rotina, nos pacientes com epidermólise, né, o cuidado com a pele. A gente faz uma antibiótico profilaxia e a sedação. Em geral, a forma com que eu aprendi lá no Chile, que eram feitas rotineiramente, eram feitas com sedação e não com uma anestesia propriamente dita geral. A diferença é que, quando a gente tem uma anestesia geral, tem que ser feita uma intubação. E essa intubação orotraqueal, ela pode causar também traumas na mucosa da traqueia. Então, a preferência é que esse procedimento seja feito com uma sedação, e o anestesiologista controla essa sedação, evitando a anestesia geral. Temos que ter cuidado com traumas na região da face. Isso, quando eu vou... Por se tratar de uma doença rara, é uma dificuldade que os colegas endoscopistas têm, de um certo medo, né, de fazer o manejo desses pacientes. Então, a gente tem que ter alguns cuidados, sim. A gente procura discutir esse método com outros colegas, passar esse conhecimento que a gente adquiriu. Então, muito cuidado com traumas locais, ser o menos... causar o menos trauma possível, com um aparelho também. A gente sabe que os pacientes têm a abertura bucal limitada. Na endoscopia, a gente costuma usar um bucal. Então, a gente evita, às vezes, se o paciente tem uma abertura bucal limitada, a gente nem faz a passagem somente do aparelho ou só do fio-guia sem colocar aquele bucal. Então, o mínimo trauma possível vai proteger esses pacientes. Aqui mostrando como é que é o princípio da dilatação. Então, à esquerda, a gente tem a figura da estenose, depois a passagem do fio-guia até o estômago, e na figura da direita, o balão posicionado na estenose, e a última à direita, o balão já inflado e a estenose sendo rompida, sendo dilatada, né? Essa é uma imagem da radiologia, né? Radioscopia, antes e depois da dilatação. Você vê que a estenose ela forma uma cintura quando o balão vem sendo preenchido com o contraste, e esse é um dos princípios, então, em relação ao traumatismo, né? Aqueles outros dilatadores, ou o próprio endoscópio, eles têm a chance de fazer um contato com todo o trajeto do esôfago e, portanto, machucá-lo mais. Esse balão ele é colocado de uma forma vazia, e quando ele é inflado, em geral, ele vai causar um trauma mais localizado somente na estenose. Por isso que ele, em tese, é menos invasivo. Não sei se o vídeo vai passar automaticamente. Então, esse vídeo, ele é um vídeo mostrando o procedimento. Como é que a gente executa. Talvez precise dar um play. Ok, já vai começar. Então, aqui mostra somente a imagem radiológica, a radioscopia. A gente até utiliza o endoscópio, muitas vezes, para guiar o início desse fio-guia para ele descer. Então, a gente já está com o fio descendo para dentro do estômago, né? É um fio-guia flexível, ele não vai traumatizar, né? É muito seguro, né? Esse tipo de fio. A gente utiliza em outros procedimentos endoscópicos. Feita a passagem do fio-guia, através desse
esse fio, a gente vai introduzir o balão, o catéter, balão vazio, né? Ele é um catéter que desce. Vocês vão ver que ele tem uma marcação nas extremidades, né, proximal, distal. Então, esse fio guia, esse catéter vazio, ele passa tranquilamente pela estenose. A gente desce com esse balão, então, vazio até a cavidade gástrica, até o estômago, e ali a gente faz, inicialmente, já preenche ele com o contraste, para que ele possa ser tracionado. A gente não coloca a pressão toda no balão, ele tem um relógio que você pode controlar essa pressão. Aqui a gente preenche somente para a gente enxergar ele. E a gente começa a fazer levemente, sem esforço, uma tração para retirar ele, como se ele fosse sendo vomitado, assim, né? Mas, enfim, ele é retirado pelo esôfago, e aí a gente vai encontrar, normalmente no terço proximal do esôfago, essa dificuldade. A gente vai encontrar uma dificuldade. E ali a gente sabe que tem a estenose, né? Então, a gente esvazia o balão, né, com contraste, a gente consegue subir e posicionar ele na estenose, e aí a gente começa o processo de dilatação, que é inflando esse balão com o contraste até que haja a rotura. Ó, aconteceu a rotura da estenose e a dilatação. A gente faz uma revisão para ver se não há... muitas vezes existe uma tendência de ter também uma estenose na altura do crico faríngeo, ou seja, bem no ponto entre a garganta e o esôfago, né? Às vezes ali também é um local de trauma, também forma uma estenose ali, a gente também dilata, às vezes, essa região. E aí o balão é retirado e o procedimento é finalizado. Não é necessário, quem endoscopia sabe que quando se faz uma dilatação, você faria novamente um exame, uma nova endoscopia para olhar. A gente não faz isso, foi como eu aprendi lá no Chile, lá na clínica alemã. Não é necessário, é um procedimento seguro. Quanto menos a gente tiver trauma, melhor. Aqui eu trouxe uma série de papers, né, mostrando que esse procedimento realmente tem benefícios, né, ele já tem um amparo na literatura, mostrando, quase todos eles, que ele tem menos complicações, menos chance de reestenose e um impacto benéfico para os pacientes. Então, existem complicações, sim, como qualquer procedimento cirúrgico ou procedimento intervencionista. E as complicações seriam a perfuração, o sangramento e a reestenose. A perfuração, a gente vê que, se for utilizados os métodos conforme a técnica, são eventos raros, né, mas pode ocorrer. O sangramento também ele é autolimitado, muitas vezes, a gente não vê comumente isso como um problema, né? É um índice muito baixo de sangramento. E a reestenose. A reestenose, claro, pode ocorrer. Depois eu vou falar de um estudo que fala sobre a reestenose. Mas quais seriam, então, essas vantagens desse método, né? Ele teria a vantagem de causar um menor trauma, porque ela justamente evita o contato ou do aparelho de endoscopia ou dos dilatadores rígidos. Em geral, dispensa a necessidade de ser feita a intubação orotraqueal, na maioria dos casos, prevenindo danos na mucosa da traqueia. Tem um baixo índice de complicações. Em geral, por ser menos invasivo, ter menos contato, em geral, gera menos dor do que comparado com os outros métodos. Acho que travou aqui a minha apresentação. Aí. Em geral, permite uma alta hospitalar precoce e tem um índice de sucesso técnico maior que 95%. Também um maior tempo de intervalo entre as sessões de dilatação. Como desvantagens, existem os seus custos, por esse balão ser um balão descartável, a gente tem que montar essa estrutura, né? A exposição à radiação é também uma questão que tem que ser levada em conta, mas não é um procedimento frequente, então não chega a ser um problema.
Quais são os cuidados após essa dilatação? Em geral, a gente já prescreve uma dieta líquida e pastosa logo após o procedimento, uma dieta que tende a ser o normal a partir do dia seguinte, se estiver tudo ok, não teria uma restrição ainda, né? Algumas medicações que utilizamos, analgésicos se necessário, o uso de corticoides em torno de 5 dias, como a dexametasona e a budesonida ou fluticasona spray. O sucralfato eu utilizo, mas não vi nenhum estudo específico, né, para esses casos, mas, enfim, ele é um protetor da mucosa gástrica, cria uma película sobre as lesões, então a gente pensa que pode ser útil para proteger a mucosa. E os IPPs, também, os omeprazol, enfim, para a questão da proteção da acidez. Falando da reestenose, esse foi um estudo grande que foi feito em vários países, 7 centros mundiais, todos especializados em cuidados com epidermose, com 125 pacientes. E o objetivo era estudar a questão da reestenose. Por que ela ocorre, enfim, a conclusão foi que as dilatações elas são eficazes, em geral, independente do método. Mas, com os métodos endoscópicos, com dilatadores rígidos, existem mais complicações. Então, esse método que eu mostrei, em geral, ele tem uma vantagem. Se concluiu, em relação à reestenose, que o envolvimento das estenoses mais alongadas, e não tanto anelares, quanto mais alongado o segmento da estenose, maior a chance de que essa estenose recidivasse, né? E também, quando existem múltiplas estenoses, a chance de acontecer a reestenose é maior. O papel dos corticoides, a conclusão é que ainda necessita maiores estudos para saber o benefício. Também a gente teve um simpósio uns meses atrás, foi questionado sobre a losartana, né? A Janine colocou isso. Eu encontrei esse artigo mostrando que o uso da medicação, da losartana, em pacientes submetidos à dilatação, foram 19 pacientes com idade de 2 a 16 anos, e divididos em 2 grupos, onde o grupo fez somente a dilatação, e um grupo com 9 pacientes fez dilatação e usando a losartana após. Foram 12 meses de observação, e os resultados mostraram uma reestenose no grupo que usou a losartana associada à dilatação e 4 reestenoses no grupo de dilatação, concluindo, então, que a losartana se mostrou segura, com poucos efeitos adversos, diminuiu a frequência da reestenose e também proporcionou uma melhora do estado nutricional após a dilatação. Claro que são necessários mais estudos e um número muito baixo, né, mas é uma evidência de que possa ter algum benefício também. De forma geral, então, concluindo, as dilatações de esôfago com balão, guiadas por radioscopia, nesse método que eu mostrei, são consideradas seguras, efetivas dos pacientes com epidermólise. Há uma melhora clínica, em geral, importante da deglutição, da disfagia. As taxas de reintervenção são satisfatórias a longo prazo. Baixo índice de complicações quando comparado com os métodos rígidos, métodos tradicionais. Deve ser considerada a técnica de primeira escolha para o tratamento das estenoses de esôfago em pacientes com epidermólise. E é importante aqui o papel da divulgação entre as equipes médicas, e principalmente na área de endoscopia, para que haja esse melhor conhecimento e a aplicação dessa técnica. Era isso. Muito obrigado.